a opressão esmagou. Povo escravo clamou, Deus fiel escutou e enviou servos justos profetas, que o povo reuniu, novo rumo seguiu pra viver o que Deus definiu. Pra viver o que Deus definiu, fazer sempre o que Jesus disser, no Evangelho ensinais pela fé. Sim, é a resposta que homem e mulher, consagrados alegres de pé, daremos a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você entra para o nosso programa, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o reverendo Marcos, da Igreja Anglicana e do Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs, e também da comunidade Bremém. E hoje nós estamos novamente juntos nesse programa, que é da linha Com Quem Estamos Juntos, mas é o programa Diálogos com Amor. E estamos hoje recebendo uma querida amiga, pastora Silene Bastos, da Igreja Presbiteriana Unida de Belém. Então, Silene, querida, seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todas, bom dia a todos. Um prazer, uma honra fazer parte desse projeto, Diálogos com Amor. Isso é muito, importante. É esse sentimento que a gente precisa, que motive a nossa vida, a nossa caminhada, as nossas decisões, em tudo na vida é necessário essa motivação. Que maravilha. Me fale para a gente de você. Quem é Silene Bastos? Quem é Silene Bastos, Eu sou uma caminhante aí nessa estrada que a gente vem há algum tempo buscando um mundo melhor, um mundo mais justo. Eu fiz teologia, na verdade, eu fiz educação física, Eu formei em educação física e depois eu corri para a área teológica por várias situações que eu sentia de insatisfações. Desde muito cedo eu participava de igrejas. Desde os 7 anos de idade, eu ia para uma igreja católica com uma senhora que começava o culto, as reuniões 6 horas da manhã. É a Igreja das Irmãs, que até hoje ainda existe aqui na Almirante Barroso. E eu ia com uma irmã de lá. E essa senhora, ela adoeceu. Silene, só um minuto. Venha um pouco para a sua direita, porque você... assim, isso, porque só estava metade de você aparecendo. Mas continue, obrigado. Está ótimo, está ótimo. Obrigado, continue. Então até hoje tem lá. Tem lá. Até hoje tem essa igreja católica, E aí, então, eu fui... Essa senhora adoeceu. E não tinha mais ninguém para me levar. Minha mãe não deixava só, que eu era muito pequena. E eu fui para uma igreja chamada Nova Iguaçu, que é uma igreja da Assembleia de Deus, que hoje também ainda existe, pertinho da minha casa. E lá eu comecei... Continuo? Continue. E lá eu comecei, então, a ter essa experiência mais forte, Assim, foi quando, na linguagem, eu aceitei Jesus
igreja. Então, a minha origem, ela é bem assembleiana. Depois de um tempo, eu fui para a Igreja Batista por muitos questionamentos que eu fazia. Eu fazia muitos questionamentos a respeito da Bíblia. Tanto é que com 12 anos eu já tinha lido toda a Bíblia, procurando resposta e querendo algo que fosse mais libertário. E perguntava assim, muitas questões para Deus. Eu quero ser livre. Que Deus é esse que exclui pessoas e é isso? E me questionava. Então, depois desse período na Assembleia de Deus e todos esses questionamentos, eu encontrei a Igreja Batista. E na Igreja Batista eu fiquei assim algum tempo, eu fiquei muitos anos, né? Casei na Igreja Batista, primeira filha eu tive na Igreja Batista, e fiz seminário batista, enviei meus documentos, comecei a fazer teologia, e depois fui para a igreja presbiteriana, né? Antes conheci o CEBI, que me deu assim, uma outra leitura, uma leitura diferente, né, da Bíblia, e foi depois eu conheci a Igreja Presbiteriana Unida, acho que há uns 15 anos atrás, eu já estou lá. E lá fui ordenada, enviei minha documentação para o presbitério e passei aqueles anos de tutoria, fui, sermão de prova e tudo aquilo, a bancada, e fui ordenada e assumi a Igreja Presbiteriana Unida da Amazônia, que eu já estou há 11 anos lá como pastora. Muito bem. Então, na caminhada. Me diga uma coisa, e no ecumenismo? Porque nessa trajetória, provavelmente, então, você não era, assim, não tinha uma visão ecumênica logo nesse início, né? Sim. Na verdade, o ecumenismo, eu não sei nem exatamente dizer em que momento o ecumenismo ele entrou assim na minha vida, né? Porque a igreja presbiteriana, na qual hoje eu sou pastora, ela nasce com essa visão ecumênica, ela nasce defendendo o ministério feminino. Então, o ecumenismo ele vai se construindo na caminhada. Na verdade, sinceramente, até hoje a gente ainda está aprendendo, né, a ser ecumênica, porque o diferente, ela assusta muito a gente ainda, o diferente. A gente ainda não entendeu muito bem que o diferente é para enriquecer as nossas vidas. A gente aprendeu que o que é certo é aquilo que a gente tem, é aquilo que a gente aprende, e que o diferente, ele pode não ser o certo. Então, o ecumenismo ele vai se construindo, né? Até hoje, eu ainda estou quebrando muitas barreiras, quebrando muitos muros e tentando fazer pontes para poder ter esse diálogo. Uhum. Assim, eu sou testemunho dessa caminhada durante esse período, ou seja, esses 11 anos que você está falando, que você já é pastora da igreja, já está na igreja, na IPU, e até um pouco antes, a gente já se conhecia, eu sou testemunho dessa caminhada. E aí eu lhe pergunto o seguinte, já que você diz, embora eu vejo já você como uma pessoa ecumênica, uma pessoa que já tem uma caminhada ecumênica boa, eu lhe pergunto, qual é a importância que você acha que o ecumenismo tem para a igreja como missão da igreja para o mundo? Pastor Marcos, é bem interessante essa questão do ecumenismo. Eu já vivia o ecumenismo e eu nem sabia que eu vivia esse ecumenismo até um dia que, em uma dinâmica com jovens, que a Aline participava. A Aline é minha filha, minha segunda filha, é minha filha única, que eu tenho, na verdade, um homem e uma menina. E a Aline, ela, numa dinâmica onde os jovens estavam falando
da relação deles com outra pessoa de outra religião. E eu cheguei em casa, a Aline não se levantou, né, para participar da dinâmica. E ela disse, mãe, eu tinha umas coisas para falar, mas depois eu fiquei pensando que eu não deveria falar. Por que você não se levantou para falar? Ela disse, porque eu fiquei pensando que desde muito pequena tu ensina eu e o Nadinho a amar e não julgar. A senhora sempre dizia para a gente, ame e não julgue. Qualquer coisa, ame, ame. O nosso papel é amar, né? Não é julgar. Então, eu fui me dando, entendendo, né? Eu disse, poxa, eu era ecumênica há algum tempo, nem sabia. E estava ensinando esse respeito para os meus filhos. Então, o ecumenismo, que anos atrás metia muito medo nas pessoas e ainda amedronta muitas pessoas hoje, eu acho, por não estar seguro naquilo que de fato a pessoa acredita. Eu acho que quando você está seguro naquilo que você acredita, que você crê, você não tem medo do diferente, né? Você soma com o diferente e o diferente soma com você. Então, a importância do ecumenismo, acima de tudo, é essa soma. Porque a palavra ecumenismo, ecumênico, ela vem de uma origem, de uma palavra que é oikos, né? Ela deriva dessa palavra que é casa. Então, o entendimento de casa que eu tenho é que a casa, ali na casa, acontece essa diversidade. Né? Acontece esse aprendizado. É um lugar de aprendizado, é um lugar de diferenças, é um lugar de limitações de algumas. Então, são coisas que você precisa, para essa casa ela ficar em ordem, você precisa ter esse respeito, esse amor incondicional e entender as limitações de cada pessoa que faz essa casa, que compõe essa casa. E aí, quando eu levo esse entendimento de casa biológica para uma casa comunidade, para uma casa mundo, que é a nossa casa maior, né? Eu tenho um entendimento do quanto é importante esse respeito e esse amor incondicional, porque nós somos diferentes, né? E eu preciso entender que o diferente eu vou aprender, ele vai me ensinar, e eu preciso respeitar. Então, o ecumenismo, ele é importante, ele é fundamental para que essa casa maior, que eu chamo de mundo, tenha uma ordem, tenha uma harmonia. Para que o reino de justiça, ele seja estabelecido. Porque aonde não tem essa ordem, esse respeito, esse cuidado, entendendo que o outro é diferente, né? Em casa, quando você tem um bebê, você não diz para o bebê, olha, você tem que ajudar nas contas do mês. Porque você entende que ele tem as limitações dele, que ele não vai fazer aquilo. Quem está doente precisa de mais cuidados. Então, quando a gente leva isso para essa casa maior chamada mundo, chamada isso que a gente vive, a gente precisa se entender como parte desse todo, entender que cada vez que alguém é afetado dentro dessa casa, mundo, nós também somos afetados. Eu digo, quando falo de casa, mundo, eu falo de um modo geral, de criação, de natureza, ser humano, de toda a criação divina. A gente precisa ter esse cuidado, né? Porque a gente fala até então do ecumenismo, esse diálogo, esse respeito a nível humano. Mas a gente não abre mais, não expande a nível da criação como um todo. Precisa também ter esse respeito, né? Não acaba sendo um ecumenismo também. É verdade. Agora, por exemplo, nós já participamos muitas vezes de celebrações interreligiosas, né? Eu, junto com você e outras pessoas aqui em Belém. Aí eu lhe pergunto agora, nessa perspectiva de um ecumenismo mais amplo, que alguns chamam de interreligioso, você já teve problemas assim pessoais, dificuldades pessoais, que hoje eu já vi que você não tem. Hoje eu sei que você não tem. Mas você já teve dificuldades com outras religiões? Sim? Tive bastante, né? Tive muito, porque, como eu falei no momento, eu fui, meu primeiro momento assim,
a nível de religião, foi na igreja, uma igreja onde se dizia que algumas coisas da Umbanda, do Candomblé, eles não são vistos com bons olhos, né? Chegam até a dizer que não são coisas de Deus. Então, e a minha mãe, muito cedo, eu vi a minha mãe pegar santo, que a gente dizia na época, né? Minha mãe pegava santo. Então, a gente tinha, assim, alguns receios, e sempre diziam que eu tinha que ser mãe de santa, que eu tinha que ser e tal, cuidar, né? Fazer cabeça na época. Então, a minha mãe chegou a comprar todas as minhas roupas, me apresentou para um senhor chamado Pai Raimundo, lá do Jurunas, para que eu iniciasse. Mas, por algum motivo, não deu, né? Eu não fui e estou servindo a Deus num outro lugar, né? Mas foi difícil, né? Quebrar alguns preconceitos que a gente vem, e esse preconceito ele já vem bem antes de mim, bem antes de... Né? Na história ele está aí, e a gente desconstruiu, né? Ainda está desconstruindo, eu não vou dizer que é 100% não, né? Mas a gente desconstruiu e estamos construindo aos pouquinhos. Mas eu gosto de pensar que o meu papel ele é amar. Eu gosto de pensar nisso. Você vê como são as coisas, né? Eu lhe conheço de tanto tempo, não sabia que você quase foi filha de santo, quase preparada para mãe de santo. Está vendo como são as coisas? E todos os dons que eu tinha, que diziam que não era de Deus, né? Não, isso aí não é de Deus. Eu tive um entendimento, assim, muito recente, de que os meus dons, eles são, sim, de Deus. Claro, é lógico, tá certo. Mas que bom saber disso. Que bom. Então, aliás, vamos agora escutar um pouco uma música. A gente vai dar uma paradinha, escutar uma música, tá certo? E daqui a pouquinho a gente prossegue, tá? Certo. Um dia a chuva linda irá cair e os campos deste chão vão reflorir. Os pobres unidos se alegrarão num canto novo de libertação. O sol, a lua e as estrelas brilharão, os riachos e as cisternas se encherão. A juventude vai profetizar, as idosas e os idosos vão sonhar, e juntos cantarão alegria, irmãs, irmãos, e juntos cantarão alegria, irmãs, irmãos, e juntos cantarão alegria, irmãs, irmãos, e juntos cantarão alegria, irmãs, irmãos. As cidades mudarão, o direito e a justiça vencerão, as mulheres juntas vão se alegrar, e as crianças vão brincar e estudar. Deus da vida se fez o nosso luzeiro, Jesus Cristo, nosso irmão e companheiro. O amor será o nosso sol maior, e o menor vai sempre acreditar no menor.
e juntos cantarão. Alegria, irmãs, irmãos, 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 e juntos cantarão. Alegria, irmãs, irmãos. Então, às vezes eu tenho a impressão, Silene, e já ouvi algumas pessoas dizerem, tem pessoas bem próximas de mim que de vez em quando dizem isso, que o ecumenismo assim, não faz grande diferença no mundo. Ou seja, por quê? Porque quando a gente olha para o lado, a gente vê sempre as mesmas pessoas, né? Quando a gente faz as coisas, a gente faz sempre com as mesmas pessoas. Não há vamos dizer assim, um crescimento claro de quantidade, quantitativamente, de pessoas que entram no ecumenismo, que ajudam nisso e tal. Aí algumas pessoas dizem, é um esforço que parece que não dá em nada, fica sempre nisso e tal. O que você acha disso? Olhando o nós, né? Eu digo a nível de Kaique, eu, você, o pessoal da luterana, anglicana e os movimentos que estão juntos, sempre juntos, a gente chega até a pensar isso. E até mesmo na minha igreja, né? A minha igreja, ela nasce com essa visão ecumênica, mas eu sempre digo, eu sempre estou só, eu cobro o povo. Mas a gente sabe que mesmo dentro de igrejas que são ecumênicas, que têm essa visão ecumênica, existem pessoas que ainda precisam se libertar, né? Isso é uma verdade. Mas a gente precisa entender também que o ecumenismo, ele tem dimensões maiores. De repente está sempre o mesmo grupo. Eu, você e aquelas pessoas que a gente sempre vê que tem, mas a gente não sabe o que esse grupo está alcançando. Quais as dimensões que esse grupo está alcançando? Porque o ecumenismo, ele tem muitas dimensões. Ele alcança, né, de maneira assim, muito forte. Agora, são caminhadas, são passos ainda lentos, né? São passos curtos que a gente tem dado. Porque há muitos anos já se fala em ecumenismo. Mas é como falei há pouco, as pessoas elas têm um receio do ecumenismo. E eu me lembro que na época que começaram a se falar em ecumenismo, foi lançada uma matéria na revista Veja que questionou, né, o ecumenismo, ele é bom ou ele não é? Aí se vai falando, se discutindo essas questões. E ainda se tem essa ideia, o ecumenismo ele não é algo bom. Então, essa ideia de que não dá em nada, de que são sempre as mesmas pessoas, a gente tem que tentar tirar, porque isso às vezes desestimula a gente. Eu não vou mais, fulano não vai, aquele minha igreja não vai, eu também não vou estar mais. Não é assim, né? Vamos caminhando, vamos caminhando. A gente acha que não está fazendo efeito, né? Mas está fazendo efeito. Talvez não naquela pessoa, nem a pessoa da nossa comunidade, mas alguém que ouve, alguém que está junto, alguém que em algum momento, né, percebe aquela movimentação, desperta. O atuar de Deus, o agir de Deus, muitas vezes, a maioria das vezes nós não entendemos. Se não fossem esses movimentos, talvez eu não estivesse hoje vivendo o ecumenismo. Se não fosse esse movimento, alguém que iniciou, talvez com essas, né, vontades também, essas ideias de que não vai dar certo, né, não, é a mesmice, não teria alcançado você, não teria alcançado tantas pessoas que estão com a gente. Nós não podemos
desistir. É verdade. Eu agora me lembrei do evangelho de domingo, agora passado, que Jesus começa o trecho do evangelho dizendo: meu pequeno rebanho. Esse meu pequeno rebanho não é apenas uma questão de quantitativa, de ser um rebanho pequeno no sentido quantitativo, mas também pequeno no sentido de sem muita importância, assim, de não ser pessoas socialmente assim marcantes na sociedade, mas serem os pequenos do mundo, né? E Dom Helder chamava de as minorias abraâmicas, ou seja, grupos pequenos em quantidade e pequenos assim, em relevância social, mas que marcam a vida com o reino, marcam com a postura do reino, com a marca do reino. Então, acho que isso que você diz é verdade, e eu, por exemplo, sempre acredito que o ecumenismo ele traz isso, a cultura, apenas viver o reino em sua plenitude. Não é verdade? E isso nem sempre faz quantidade, nem sempre a gente vai encher igrejas com isso. Eu sempre falo que a nossa proposta de cristão, a nossa proposta de igreja, ela não é tão atrativa dentro do sistema que a gente vive, né? Porque a gente vive dentro de um sistema que é opressor, que aliena, e a religião, ela é para libertar, ela é para salvar o ser humano do egoísmo. Não, porque a gente tem a ideia, essa salvação é a nível de fogo do inferno, é esse entendimento. E não é. A salvação, Jesus veio e nos ensinou que a salvação é a salvação do egoísmo, da falta de cuidado, da falta de amor para com outra pessoa. Nós precisamos ser salvos. Nós só vivemos dentro de um sistema onde você olha a outra pessoa, com um olhar diferente, que ela vale pelo que ela tem, não pelo de fato ela é. Então, a gente vive num sistema também que é bem difícil, né, de valorizar. Quais são as dificuldades que você acha que a gente ainda tem enquanto uma missão ecumênica? Qual é a dificuldade? Porque eu pergunto assim, no sentido de que, ora, se é tão prazeroso viver isso, se é tão gostoso viver isso, né? Por que é tão difícil? Onde é que está essa dificuldade? Eu me questiono também, né? Mas eu entendo que Deus ele é um ser muito respeitador. E você precisa querer ser liberto, né? Para poder acontecer isso, porque há pouco eu falei, né? A religião, ela é para libertar, mas só que, em vez de libertar, ela aliena. E a religião, ela tem um grande interesse que o povo, né, eles se mantenham ali, fechados, para que seja mais fácil de manipular, na verdade. Nós, como pastores, pastoras, a pessoa que é a liderança, que tem o poder da palavra, nós precisamos ter uma intimidade muito grande com Deus, orar, pedindo discernimento, porque senão a gente corre o risco também de querer alienar as pessoas, de querer que as pessoas vivam as nossas ideias, né, e os nossos interesses. E a gente que domina a palavra, a gente tem esse poder de persuasão, felizmente ou felizmente, né? Dependendo do que você busca em Deus. Então, as pessoas, elas
vivem isso, penso eu, pastor Marcos, porque a liderança, ela ainda tem interesse de manter as pessoas ali, né? Entendendo, isso aqui é o certo. Se você sair daqui, você vai perder a salvação, você vai perder isso. As igrejas, as religiões, elas têm um medo, né, de perder. Mas o ecumenismo, ele é algo muito bom, que cresce, que amadurece, e nos faz ter um olhar diferente para a pessoa, que nos faz acolher. Mas o questionamento é, será se tem igrejas, comunidades que querem isso, que querem acolher, que querem viver esse projeto de Jesus? Esse é o grande questionamento, né? E você buscar. Você precisa querer ser livre, né? Há pouco eu falei que, quando menina, sempre que eu vi alguém pregar nos cultos, dizia, porque Deus fez isso pelo povo, Deus matou, Deus fez isso por esse povo. E eu disse, que Deus é esse tão mau? Eu me questionava, que Deus é esse tão mau, que faz tudo por um povo e o outro não ganha nada? E aí eu comecei a ler, Deus não faz acepção de pessoas. De opa, né? Vamos entender essa história. E foi quando eu comecei a pedir para Deus, Deus me liberta. Me ensina uma leitura libertadora, eu quero conhecer um Deus diferente. E eu tinha 12 anos. E Deus, ele foi trazendo, abrindo os caminhos e me direcionando, né? Através da Divina Ruá, eu conheci, eu fui liberta. Então, precisa você querer, porque ninguém toma remédio se não reconhecer que está doente. Eu acho que é a mesma coisa da libertação. Você precisa querer ser liberto, ser livre verdadeiramente. As religiões, elas precisam libertar, e não é o que está acontecendo. É interesse, na verdade, dos líderes, né? Da liderança. O problema é que, quando você assume a libertação, você perde poder, né? E acho que o poder é a grande menina dos olhos. E aí, perder poder dá medo, né? A gente, como você diz, nós somos criados como seres humanos a querer ter as coisas no controle. E até isso a gente perde o controle. Não é verdade? Então, é verdade. Acho que uma coisa que me faz adorar o ecumenismo é que eu acho que o ecumenismo nos ensina a sermos menos infantis e mais adultos, e a ver o outro como adulto e não como criança. Então, a relação humana dentro do ecumenismo, ela tende a ser uma relação mais plena, mais adulta, mais compreensiva. E a gente vai construindo, como você diz, é sempre uma construção onde a gente vai tendo o amor, como você diz, o amor como princípio, porque senão a gente perde né? E perde mesmo, vai. Perde. Eu sempre digo lá, eu falo na comunidade, eu sou até repetitiva demais, eu digo, você sempre questiona, o que está te motivando a tomar essa decisão, a fazer isso? É o amor? Não é? Então, não faz, não toma decisão. Porque a vida do cristão, da cristã, ela precisa ser motivada pelo amor, esse amor incondicional. Então, se não está sendo motivado por isso, fica quieto. Porque a gente ofende, a gente magoa as pessoas quando não é motivado pelo amor. Então, melhor ficar quieto do que magoar, né? Ferir alguém. Pois é, esse programa ele tem como tema Diálogos com Amor. E isso veio de um livro do Marcelo, que é sobre os Salmos. E a ideia que me fez pegar esse tema
é exatamente que eu acho que o ecumenismo exige isso da gente, esse diálogo amoroso, sempre um diálogo amoroso, sempre uma paciência com os erros dos outros, como a gente quer que tenha com os nossos. E assim a gente ir construindo em cima do amor. Né? Acho que na minha visão, não dá para pensar o reino de Deus sem ecumenismo, sem o diálogo, como você diz, com o diferente, a partir do amor, na construção do amor único. Todas as pessoas, todas as religiões, todas as suas crenças têm. Né? Verdade. Então, eu não consigo... Ju, eu gosto muito do texto que diz: o novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso é muito forte. Porque amar ao ponto de dar a vida pela pessoa é algo muito forte. Mas a gente acaba esquecendo, né, que o amor ele precisa ser assim, precisa ser algo muito forte. Porque quando eu amo alguém, eu não vou matar, eu não vou cobiçar, eu não vou querer o insucesso da pessoa, eu não vou querer ferir, magoar. Então, o amor, ele é essencial, fundamental na nossa caminhada cristã e ecumênica. Porque quando eu amo, eu vou ter o cuidado de lançar uma palavra que vai ofender, vou pensar, será que eu vou ofender, né? De exortar uma pessoa, eu vou ter parâmetros diferentes. E o pastorado também, o pastorado ele me ensinou muito isso. Vivendo a comunidade, crescendo com ela, entendendo, amando cada pessoa do seu modo de ser. Na minha igreja, as pessoas, a maioria já estão meio idosas, e cada uma quer um cuidado diferente. Então, aprendendo. O pastorado, ele nos ensina também isso bastante, né, pastor Marcos? É verdade, é verdade. Então, só para, assim, a gente já ir caminhando para o final do programa... Não estou com pressa, não. Eu também não, mas infelizmente a gente tem tempo. Então, eu pergunto o seguinte: dentro de várias perspectivas de ecumenismo, por exemplo, ao ecumenismo institucional, que a gente, inclusive, tem, que é o CAI, que é o CONIC, né? Ao ecumenismo, vamos dizer assim, de base, que é aquela pessoa, por exemplo, quando a gente pega o ônibus, a gente não pergunta para o cobrador do ônibus qual é a religião dele, né? A gente conversa com as pessoas em todo canto, sem perguntar ainda que religião é a sua, o que você faz, né? Então, há o ecumenismo assim de relações humanas e há o ecumenismo assim também no sentido de busca que eu acredito assim a busca de um reino pleno. E aí isso me abre sempre os olhos para o diálogo com as outras culturas e as outras religiões a partir desse reino pleno. Eu pergunto a você o seguinte: qual desses é que você acha que você se sente mais tranquila em viver e que você acredita mais? Assim, diz, não, aqui não tem falha. Olha, eu dei aula há muitos anos nas escolas da Prefeitura de Ananindeua. E dei aula de ensino religioso, né? E os alunos, eles sempre me questionavam. Eles diziam: tia, qual é a tua religião? E eu perguntava: eu sou gente boa? Aí dizia: a senhora é gente boa. Eu digo: então é o que interessa, né? Que eu seja gente boa, para poder... E aí a religião, ela é o de menos, eu sempre falo para eles. E eu tenho esse entendimento.
Pensa. Você sabe que o Dalai Lama disse isso, né? Foi? Foi. O Boff, o Leonardo Boff, perguntou para ele qual era a melhor religião. E ele olhou para o Leonardo e disse: aquela que te faz mais humano. Pois Aquela é. que te faz uma pessoa melhor. Porque nós perdemos essa isso que você essência. disse. Nós perdemos essa essência, né, humana. Então, antes de tudo, o diálogo ele tem que acontecer com você. Você dialogar com você. Você, depois desse diálogo, você vai dialogar com os outros, dialogar com Deus, dialogar com a natureza. O diálogo ele é muito amplo também. Então, essa questão do ecumenismo, e falando dessas questões, do colocar-te do ônibus, que quando você conversa com alguém, você não pergunta, porque não é um interesse maior a religião das pessoas. Não é interesse, né? Se fulano pertence a essa denominação, aquela. A gente precisa ter outras avaliações e outros critérios. Eu não sei se é bem essa questão de avaliar a outra pessoa, mas a gente sempre, querendo ou não, a gente acaba avaliando as pessoas, né? Tendo cuidado para chegar junto e tal, conhecer o terreno para poder chegar junto, ver se tira a brincadeira, se tem essa liberdade, isso. Então, mas nesse primeiro momento, a gente não fica preocupada, né, de perguntar. A gente entra numa conversa, daí vai. É semelhante nas grandes tragédias, né? Quando acontece tragédias, guerras, ninguém está perguntando qual é a tua religião. As pessoas estão lá dispostas a ajudar. Então, esse precisa ser o entendimento. Você precisa estar disposto. Que nem a parábola, né, do samaritano. Tá? Você precisa estar sempre disposto. E a religião? Agora, é claro, nós precisamos, eu sempre digo, nós ainda precisamos de igreja. Porque se tivéssemos essa essência humana, vivendo já esse reino, esse amor incondicional, a gente não precisaria mais de igreja. Para quê, né? A gente ainda precisa ter um espaço onde a gente ensina, onde a gente aprende, a gente desconstrói e constrói. Mas ainda precisamos de um órgão que dite ecumenismo, de uma instituição que diga somos ecumênicos, para mostrar o que é o ecumenismo, para ensinar, porque o ensino ele é fundamental para que o povo ele seja desalienado. Mas no momento em que nós tivermos essa essência, né, a humanidade ela retomar para nós humanos, eu costumo dizer que a gente precisa aprender a sermos seres humanos mais humanos, que nós perdemos a humanidade, para que a gente deixe de não precisar mais reunir, ensinar, né, ter igrejas. Porque a igreja, às vezes, ela pode ser um lugar, um espaço de aprendizado, de crescimento, mas ela também pode ser um lugar de alienação, de peso, porque as pessoas estão ali mais sem entender exatamente o que significa reunir enquanto família, que no culto você está dando uma resposta para a misericórdia e a graça de Deus sobre a tua vida. Então, o culto, as celebrações, elas acabam sendo um peso. As reuniões de discussões, de reflexões, acabam sendo um peso, quando não se tem esse entendimento muito claro. Muito bem, tá certo, é verdade. Nós vamos agora ouvir uma palavra de Marcelo Barros, meu irmão, nosso irmão, e depois a gente vem para as considerações finais. É. Queridos irmãos e irmãs, provavelmente o que há de mais urgente no Brasil hoje, em termos sociais, nem digo políticos, também políticos, mas principalmente social, é instaurar uma cultura do diálogo e da convivência entre os diferentes.
não sei exatamente em que momento, mas nos últimos anos tem se desenvolvido em nosso país a cultura oposta. E a gente sabe que esse governo atual favorece, promove essa onda de intolerância, de ódio, de violência, de todos os tipos, violência verbal, violência factual, campanha por armamentos. E se nós estamos aqui nesse diálogo com o amor, que é o nome desse programa dentro da série Com Quem Estamos Juntos, é porque nós optamos pelo amor. E optar pelo amor, pela amorosidade nas relações sociais, no convívio, na forma de viver, nas opções de vida. Esse trabalho é um trabalho que vem de Jesus. No Evangelho, ao mesmo tempo que trouxe um projeto radical, que fez ele dizer: eu vim para acender o fogo sobre a terra. Ao mesmo tempo, ele demonstrou que este fogo é interior, é um ardor, é algo de paixão. O livro bíblico do Cântico dos Cânticos dizia: a paixão é como um fogo inextinguível. E nós precisamos reencantar a vida, as relações, o nosso trabalho, as nossas igrejas com este fogo do amor. Que Deus nos abençoe nesse caminho e possamos, então, garantir para esse momento atual brasileiro que prevaleça o diálogo, o amor, a relação humana, o convívio entre os diferentes e não a barbárie. Um grande abraço a vocês. Então, depois de ouvir as palavras de Marcelo, que sempre traz uma certa sabedoria para nós, faça as suas considerações finais, diga ao pessoal do programa, o pessoal que está com a gente, uma palavra para ficar. Certo. Algum tempo, desde quando esse programa começou a existir, né, eu gostei muito de ler Diálogos com Amor. Eu achei assim muito legal, porque é desse diálogo que nós precisamos, né? Do diálogo com amor, ser motivados pelo amor, entender que o amor ele é essencial, ele é fundamental na nossa caminhada cristã, na nossa existência humana, porque é o amor que me faz ter um olhar diferente para a pessoa, né, para o animal, para a natureza. O amor ele é capaz de mudar tudo. E o ecumenismo ele só vai ser verdadeiro, ele só vai ser vivido plenamente quando nós tivermos esse entendimento desse amor incondicional, onde eu tenho um olhar não só pelo ser humano, mas pela natureza como um todo. A gente sempre precisa lembrar, né? E o ser humano não foi a única criação divina. Existe, além do ser humano, né, uma gama de coisas que nós precisamos também ter olhares voltados. Precisamos viver esse ecumenismo com a natureza, né, com os animais que não sabem gritar como a gente, não sabem, né, gritam, mas poucas pessoas ouvem, na verdade, o grito da natureza, o grito dos animais. Então, a gente sempre vê muito no ser humano. A gente precisa aprender a ter um diálogo mais amplo. E que a nossa motivação ela seja unicamente o amor. Dialogando com o amor, a gente consegue
viver esse reino. E a palavra nos diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Mas buscar esse reino, acima de tudo, é você buscar viver esse diálogo, a justiça para toda essa criação, para toda essa casa comum, essa casa maior, que é o nosso mundo. Então, é a partir disso que a gente vai entender, né, e viver esse reino. Muito bem, muito obrigado. Eu quero agradecer a você que está conosco durante todo o programa. Quero agradecer a todas as pessoas que ajudam na técnica, e aqui conosco o Luiz Felipe, da comunidade Bremen. Quero agradecer a própria comunidade Bremen por aceitar fazer esse programa. E toda quinta-feira, a série de programas Com Quem Estamos Juntos. Na segunda quinta-feira do mês, Diálogos com Amor. Então, muito obrigado, querida Silene, irmã, amiga, companheira de ecumenismo. Estamos juntos novamente e continuamos nessa perspectiva do reino. Amém? Deus abençoe a cada um e cada uma de vocês. Beijos. Tudo de bom. Amém.